Trabalho da noite, boa noite a todos. É sempre muito bom ter vocês todos aqui, vendo a casa cada semana com mais gente, né? Gente nova chegando, que sejam todos bem-vindos. Bem, a palestra minha é Superando o Cárcere das Emoções. Já está bem claro, mais ou menos claro, que eu vou falar de livre-arbítrio, né? Vou entrar no assunto do livre-arbítrio. Mas nós começamos sempre com um pequeno relaxamento para fazer a nossa prece. E nós vamos nos sentando confortavelmente na nossa cadeira, buscando interiormente um estado de espírito de tranquilidade. Se você mesmo de olhos fechados tiver dificuldade, vá repetindo para você mentalmente. Tranquilidade, eu estou tranquila ou tranquilo. Vá criando esse estado de espírito. E você vai percebendo que aos poucos você vai focando na sua respiração. Quando você fala tranquilidade, você percebe que o seu corpo parece que é puxado para baixo, relaxando a musculatura. Então você inspira, expira e solta a musculatura dos ombros, do pescoço, do peito, das costas. E vai relaxando pernas, até pés, até chegar nos pés. Vai inspirando, expirando, vá pensando na palavra calma e você vai percebendo o quanto você vai se acalmando com esse simples exercício. E é nessa calma que nós vamos fazendo a nossa prece. Senhor, fonte de toda a vida e sabedoria, reunimos-nos neste momento com o coração aberto, reconhecendo as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas dores silenciosas, os aprisionamentos que muitas vezes nós mesmos alimentamos. Concede-nos a luz que para nós deve ser traduzido em lucidez, para que possamos assim enxergar aquilo que nos limita, nos dar coragem, humildade. Que esse encontro, Senhor, seja um espaço seguro de reflexão. Que nós possamos olhar para dentro sem culpas, sem julgamento. Apenas olhando para o nosso íntimo, nos perdoando, nos estimulando a fazer as mudanças necessárias na nossa personalidade. Que a verdade, Senhor, nos visite, mas nos visite com suavidade. Que a compreensão substitua a nossa resistência. E que cada palavra que for aqui compartilhada toque profundamente os nossos corações. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Acalma os nossos corações, fortalece-nos para que possamos assim estar com mais facilidade sintonizados com os teus mensageiros que carinhosamente chamamos de anjos guardiões. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, que assim seja. Bom, então vamos lá. Vamos
O homem, ele sempre procura a liberdade. A gente foi adolescente, né? Tem alguns aqui, estou vendo uma ali. A gente entra na adolescência, já quer ser livre, já quer criar asas, quer voar, né? É uma coisa natural em nós. Nós procuramos sempre a liberdade. Nós não gostamos de ficar ali oprimidos, presos a determinados fatores ou a determinadas situações. Então, a liberdade está no cerne das aspirações humanas. Através dela é que nós podemos criar, pesquisar, construir, conhecer novos ambientes, expressar novas ideias. É com a liberdade que nós criamos, fazemos tudo isso. Se não formos livres, ficamos bitolados no medo, na repressão ali, né, de estarmos subjugados a alguém ou a alguma situação. Então, a liberdade é a coroa do prazer de viver, é o alicerce da personalidade saudável. Existiram escravos. Olha, essa frase aqui eu achei muito interessante, do Augusto Cury. Ele fala assim: existiram escravos que foram libertados, né? E nós sabemos da nossa história. E homens livres que se tornaram escravos. Boa noite. E homens livres que se tornaram escravos. Qual a explicação para esse paradoxo? Olha só, escravos que nós libertamos, né? A escravidão acabou, entre aspas. E homens que não são escravos, que não eram escravos, escravos de alguma coisa. É sobre esse o nosso assunto hoje. Os que foram livres, sendo escravos, eram livres interiormente. Os que se tornaram escravos, sendo livres, foram escravos no mundo dos seus pensamentos e no território das suas emoções. Então, isso vai completar aquilo que eu li há pouco do Cury. Nós somos escravos hoje das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós, em alguns momentos, nós perdemos o controle das nossas vontades, das coisas que nós queremos para nós e vamos entrando num processo de medo, de ansiedade, de angústia, de revolta. Então nós vamos nos escravizando com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias emoções. Então, quando começou a despertar em nós a consciência, isso lá depois da primitividade, quando o ser humano começou a despertar a consciência. O que ele está querendo dizer aqui? Que houve uma época onde nós, primitivos, éramos levados a situações pelo instinto. Então, o instinto não raciocina, o instinto comanda, né? A gente não tem noção do que aquilo, aonde vai dar aquilo, o que aquilo significa, simplesmente fazemos. E as primeiras encarnações humanas foram assim. A gente era conduzido pelo instinto que nós desenvolvemos no reino animal. Então ele fala assim: quando começou a despertar no homem, em nós, a consciência, iniciou-se em nós também a responsabilidade. Eu já falei várias vezes aqui, o que é responsabilidade? Habilidade de dar respostas. Então, eu comecei a fazer coisas que eu já estava acostumado ali instintivamente a fazer. Mas agora eu comecei a responder, nesse ponto, eu comecei a responder pelas minhas atitudes, porque agora eu comecei a ter consciência daquilo que é bom e daquilo que me faz mal. Aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, que eu preciso refazer. Inicia ali então, nesse ponto da humanidade, o livre-arbítrio. Antes éramos levados pelo instinto, com o despertar da consciência começamos a responder pelos nossos atos.
E daí, quando eu li isso, eu abri uma questão assim. Ué, mas quando eu só era levado pelos instintos, a lei de causa e efeito não existia? E aí, quem gostaria de responder isso? Não existia a lei de causa e efeito, o animal faz instintivamente, as primeiras encarnações do homem também, ele fazia instintivamente, quer dizer, inconsciente, sem ter consciência desperta ainda. Então ele não tinha causa e efeito. Hã? Ele não tinha consciência que ele estava errando, que não é assim. Que o erro existe quando nós temos consciência do que estamos fazendo errado. Então, o erro existe quando nós temos consciência do errado. Nesse ponto da força instintiva, já funciona a lei de causa e efeito. Por quê? Porque a lei de causa e efeito é lei criada por Deus. Quando nós fomos criados, cada um de nós e os que estão sendo criados agora, já é implantado ali, já é projetado no princípio inteligente que nós fomos, as leis morais, e que são essas leis de causa e efeito, as leis que nos ajudam a evoluir. E os potenciais. Vocês lembram que eu falei do que foi que eu falei não me lembro agora o nome da palestra que foi, mas que eu falei dessas forças que nós desenvolvemos, né, dos carismas. Lembram da palestra dos carismas? Nós temos sementes, vamos dizer assim, de valores que nós vamos desenvolvendo pouco a pouco, e nós não desenvolvemos ainda todos os valores. Nós temos ainda muitas encarnações, porque nós saímos da primitividade, entramos num mundo de expiação e provas, e agora estamos nos preparando para entrar num processo de regeneração. Nós passamos milênios reencarnando na expiação e provas. Passamos sei lá quantas encarnações na primitividade. E agora, entrando na regeneração, nós vamos ter que, para regenerar totalmente a nossa essência espiritual, nossa personalidade, nosso espírito, né? Nossa essência espiritual, sei lá quantas encarnações. Com certeza são milênios novamente. E nesse decorrer de tempo nós vamos desenvolvendo valores cada vez mais, valores que hoje nós nem temos noção do que são ainda, porque a nossa consciência ainda é limitada. Despertou a consciência lá quando eu saí da primitividade. Nós, né, despertou a consciência, então agora eu já sei tudo. Não, tem coisas que a espiritualidade não pode abrir porque nós não vamos compreender ainda. As coisas, no decorrer da palestra, vocês vão entender isso que eu estou falando. Coisas que ainda não podemos conhecer, e as coisas que nós estamos conhecendo hoje, que a ciência está trazendo, que os espíritos estão trazendo através de mensagens, e a ciência está comprovando muita coisa, descobrindo muita coisa, não foi dito para nós lá por Moisés. Não foi dito para nós por Jesus. Jesus deixou parábolas, deixou palavras, deixou as atitudes dele, né? Os exemplos dele. Mas hoje nós estamos começando a entender mais algumas coisas que ele disse, algumas coisas que ele falou. E nós vamos agora cada vez mais compreendendo aquilo, e vem então depois a seguir a espiritualidade mandando mensagens, contando que os mundos que ele falou que são muitos, são os sistemas planetários onde nós vamos desenvolvendo a nossa essência espiritual, quer dizer, evoluindo. Então, a gente, a cada tempo, surge a ciência com uma novidade, e surge a espiritualidade ou reencarnando, como Jesus que veio, e outros que vieram, né? Não no nível de Jesus, mas vieram outros que trouxeram mensagens de paz, enfim. Ou através de mensagens espirituais, através da mediunidade. Então,
nós achamos que nós já sabemos tanto, a ciência já descobriu tanto, né? A gente sabe tanta coisa, tecnologia. Tecnologia daqui 100 anos, quando a gente, 200, sei lá, quando a gente reencarnar de novo, a gente vai ler na história. Nossa, como a gente era, como o povo daquela época era atrasado. Éramos nós hoje, entendeu? Então, é um processo de evolução. Então, ele fala assim, o que é o livre-arbítrio? Ele coloca aqui. É a capacidade humana de escolher entre alternativas de forma consciente. Vou responder a sua pergunta que eu não completei, né? Então, o livre-arbítrio, o retorno, né, a causa e efeito, não se manifestava essa lei nos animais? Sim, por exemplo, inconscientemente ele atacava o outro para defender a sua presa ali. Inconscientemente. Mas foi uma atitude agressiva, natural dele, uma defesa. Mas ele vai encontrar automaticamente frequência com outros que vão fazer isso com ele. Automaticamente, é a lei. Então vai chegar um momento que aquele animal, ele vai falar, bom, o outro está vindo, deixa eu ficar escondidinho aqui. Ele não tem consciência disso, ele faz isso no automático. Mas foi a lei de causa e efeito que estimulou essa força instintiva de ele se defender e se esconder. Entendeu? Então, a gente vê o gatinho, por exemplo, né? Quem tem gatinho em casa, quando ele quer brincar, pegar um ratinho, a gente dá ratinho de pano, né? Porque não... Mas ele entende que aquilo é um ratinho e ele fica escondidinho atrás dos negócios, balançando assim o corpinho, como baixadinho para dar o bote. É instintivo aquilo. Mas ele tem, ele cria, ele atrai para ele outros que agem assim também. E é um ensinando o outro. É um estimulando sentimentos, emoções no outro. Então, tem sim a lei de causa e efeito, funciona, só que, lógico, de uma forma diferente, praticamente como ensinamento. E nós, na primitividade, quando começou a despertar a nossa consciência, quando nós percebemos que não podíamos matar outro ser, né, humano. Mas eu passei lá pelo fui um canibal, matava gente para comer, era a cultura. Tem o mesmo peso de matar hoje sabendo que não posso matar? Não. Então, o resgate, a vibração que eu usei lá na minha cultura, era uma coisa mais leve, era uma coisa natural, era a cultura do povo. Então, nesse mesmo peso que eu joguei de energia ali, é a força que eu vou puxar para mim. Então, o resgate disso, naquele tempo, resgata também, mas é mais leve do que hoje que eu tenho consciência e mato. A lei vai trabalhando nesse passo, né, vamos dizer assim. Bom, então o livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher entre alternativas de forma consciente, escolher caminhos. Quando ele fala de forma alternativa, eu posso escolher caminhos. Eu não tenho, vem uma situação para mim resolver aqui, que eu trouxe do passado ou eu criei ela aqui, né? Uma situação. Eu tenho caminhos, eu posso escolher agir dessa forma ou daquela outra forma. Eu vou fazer uma escolha. Essa é a liberdade. Eu vou fazer a escolha e vou ver o resultado, vou ver a consequência disso. É esta consequência que vai me ensinar, que vai fazer com que eu fale, poxa, eu fiz errado, isso não vai dar certo. E vou mudando. É assim que a gente vai evoluindo. Livre-arbítrio, ele coloca assim, livre-arbítrio, se eu não posso me livrar das situações, não seria determinismo? O que ele quis dizer? Se
A lei traz para mim aquilo que eu joguei para fora, eu joguei ódio, vou encontrar ódio na minha frente. Então eu sou determinado a essas situações, né? Não tenho saída. E ainda na pergunta ele fala assim, tudo o que acontece é resultado de causas anteriores, porque no Espiritismo fala muito isso. Você está resgatando o teu passado. Mas será que tudo na nossa vida resgata o passado? Será? O que vocês acham? Será que tudo o que acontece é coisa do passado? Não, a gente tem experiências novas, experiências aqui. Entre essas experiências que vão me levar a um aprendizado aqui nessa encarnação, eu trago algumas coisas que eu atraí para mim e vem comigo para que eu resolva. Mas não quer dizer que tudo na minha vida eu escorreguei, estava lá no meu destino. Não existe essa predestinação. Nós mudamos o nosso amanhã hoje. Eu posso ter um espírito guerreiro hoje, está promovendo, vibrando para uma guerra amanhã. Mas eu posso falar que não quero mais essa guerra, e essa guerra eu paro de vibrar para lá e não vai acontecer. A gente pode mudar hoje o nosso amanhã. E também a gente vem, traz algumas coisas, sim, porque sintoniza com elas, elas vêm, mas não significa que todas as pessoas aqui, ó, que estão aqui, eu tenho alguma coisa a ver com vocês ou vocês comigo. Fizemos alguma coisa, por isso nos encontramos aqui para nos acertar. Não. Pode ser que tenha alguns que vieram, sim, que já foram amigos meus, nada impede. Mas não significa que tudo acontece em função disso. Senão a gente não ia evoluir. A gente só ficava pagando. Deus não cobra. Deus criou uma lei. Ele não está cobrando. Essa lei vai interagir a favor da minha evolução. É a escola da vida. A vida é uma escola. A criança vai para a escola, ela aprende o ano inteiro aquele problema, mas não conseguiu, então ela vai ter que repetir o problema, o ano que vem vai estar lá de novo. E olha o livre-arbítrio, como funciona nesse exemplo. Vai repetir de ano, porque não aprendeu o problema. O problema vai vir de novo ali no ano, porque ela vai fazer o mesmo ano, aquele problema vai estar no currículo ali, né? O que ela pode fazer? Onde entra o livre-arbítrio? Ela não pode tirar aquele problema do caminho. Onde entra a livre escolha? Que caminho ela vai fazer para resolver aquele problema? Ela vai fazer as continhas tal, vai dar certo? Ótimo. Se ela fez a continha tal, e não deu certo, ela vai ter que buscar outro caminho, outras continhas. Responsabilidade é isso, é responder com habilidade às situações. Alguma pergunta até aqui? Então, livre-arbítrio e determinismo. Tudo o que acontece é resultado de causas anteriores, diz o Augusto Cury. Conflito clássico, social. Questionamos se tudo é determinado, somos realmente livres? Então, ó, os conflitos sociais, os questionamentos. Se tudo é determinado, cadê a nossa liberdade? Então, estaríamos tendo um determinismo físico, biológico e social, né? Então, se tudo o que acontecesse é resultado de causas anteriores, então na vida atual só resgatamos? Nada é novo? Ele questiona. Essa pergunta parece tocar em um conceito filosófico e psicológico interessante. O determinismo e a ideia de que tudo o que ocorre é resultado de causas anteriores, ou seja, nada é completamente novo, esse conceito sugere que nossas ações, decisões e eventos estão interligados por uma cadeia contínua de causas e efeitos.
o que poderia levar à conclusão de que estamos sempre resgatando ou repetindo algo que já existia. E aprender o quê? Como? Não aprendemos então, se estamos só resgatando, né? Nós vivemos aqui uma vida, nós só pagamos dívidas na nossa sociedade financeira, eu estou falando. Não, nós temos outras coisas para fazer, nós temos trabalho para fazer, as dívidas entram no meio. A mesma coisa, nós trazemos erros do passado que precisam ser consertados, não porque nós devemos a Deus, nós devemos um compromisso que nós temos conosco mesmo, com a nossa evolução. A nossa dívida, se existe essa palavra, se for certa para isso, é para nós, é nossa. Eu devo para mim, a responsabilidade me chama a prestar atenção o que eu vim fazer aqui. Eu devo essa responsabilidade a essa vida que eu estou tendo aqui. Eu sou responsável pelo que eu faço com o meu corpo, pelo que eu faço com os meus sentimentos, pelo que eu faço com os outros. Eu sou responsável sempre. Isso é individual, não é Deus que fala, não, você é responsável disso, o outro é responsável daquilo. Não. Nós é que nos responsabilizamos quando viemos, nos comprometemos a buscar uma melhora espiritual, um conhecimento, uma evolução. E se estamos bloqueando isso, nós estamos comprometidos conosco mesmo, né? Porém, diz ele, há também a visão de que, embora muitos eventos sejam moldados por causas passadas, então existe esse processo, a experiência humana tem a capacidade de criar algo novo e partir de combinações inéditas de ideias, emoções, ações que nos dá uma sensação de novidade. Bom, só o fato de você fazer diferente do que você fez lá no passado, você já está criando algo novo. Você fez de um jeito, agora está fazendo de outro, né? Você está mudando. E nós trazemos na nossa personalidade, a nossa personalidade não se forma aqui quando nós nascemos aqui. Não. A gente traz a personalidade, o espírito traz a sua personalidade. E ele vai fazer o que com essa personalidade se já vem cheia de viciações lá de trás? Ele vai moldar isso. As situações que ele vai passar vai fazendo com que ele se transforme em sentimentos, em emoções, em pensamentos, padrões mentais. E ele vai criando essa mudança e vai anulando aquela coisa esquisita, estranha que estava ali, que já não convém mais na sua personalidade. Então nós vamos moldando a nossa personalidade a cada encarnação. Você acredita que de fato nada é novo e tudo é apenas um resgatar de causas anteriores? É a pergunta que ele faz. E daí ele vai fazer um comentário assim. O livre-arbítrio na filosofia moderna, porque aqui ele está dizendo, eu não trouxe o livro inteiro, porque seria impossível, eu peguei tópicos, né? Aqui ele está se referindo, nesse trecho que eu vou comentar daqui para frente, que a nossa consciência é limitada, vai aos poucos se ampliando, e que a espiritualidade trabalha dessa forma para que a gente não se atropele nas ideias, para que a gente tenha tempo entre uma orientação que vem, que surge para nós, uma ciência, né, que surge, e outra, um período para que a gente possa assimilar aquilo, um tempo para a gente ir começando a analisar aquilo, a tentar compreender um pouco mais e vai assim dilatando a nossa consciência. Então ele fala assim, em 1596, Descartes, ele vem e fala, a vontade é livre e ilimitada.
Então, ele fala, a vontade é livre e ilimitada. Já deu um toque aí de livre-arbítrio, que a gente é livre, mas tem um limite. Eu falo muito de limite nas aulas, nas palestras, porque a gente extrapola os limites na nossa vida. A gente extrapola na comida, a gente extrapola na bebida, naquilo que a gente se lança, nós sempre vamos nos extremos. Esses extremos são perigosos. Quando você sai com os amigos para tomar um chopp ou um vinho, sei lá o quê, tem um limite. Passou daquele limite, não dá certo, já prejudica. Se você tem qualquer coisa que você faz, qualquer situação que a gente tenha, se você tem uma aptidão, né, mas você se atropela, se acelera naquilo, também você passa do seu limite para fazer aquilo e você extrapola e não consegue. Os limites, nós temos limites. No nosso dia a dia, na nossa sexualidade, enfim, em todos os fatores que nós estamos envolvidos no processo da vida, existem limites. Saiu do limite, tá esquisito, está prejudicando. Então ele fala assim, o Descartes falou isso, a vontade livre é ilimitada. Ele não, né, o pessoal, depois de 100 anos, já não concorda tanto com isso dele. 100 anos depois, 100 e pouco, vem Spinoza. Em 1632 surge Spinoza na Terra. E ele fala assim, liberdade como compreensão da necessidade. Liberdade é bom, mas você precisa compreender a situação que você está se envolvendo. Ela pode ser uma situação boa, pode ser uma situação perigosa. Ela pode ter uma solução boa, uma atitude boa sua ali dentro, mas ela pode ter uma atitude perigosa também. Então, saber compreender o que esta situação pede de mim. No meu processo de evolução, na minha vida, para que eu seja uma pessoa do bem, né? A gente sabe que não vai ser perfeito ainda, mas que a gente seja um pouco melhor. Então, a espiritualidade manda para cá, né? Reencarna aqui Descartes. 100 anos depois, reencarna Spinoza falando o mesmo assunto. Aquele assunto ficou em stand-by com o Descartes. E 100 anos depois, Kant, em 1724, ele vem e fala assim, livre-arbítrio como base de moral e da responsabilidade ética. Então, nós somos livres, diz ele, com responsabilidade sobre a moral e a ética. Já explicou um pouco mais. Desde que você seja uma pessoa que está dentro dos padrões morais, né? Você é livre para seguir seu caminho, escolher seu caminho. E se eu escolher o caminho errado, você vai ter que voltar para aprender a escolher o caminho certo. Bom, 1500, 1600, 1700. Em 1855, 6 e 57, sai a obra da kardecista. As mensagens enviadas pelos espíritos ao Kardec. Ali ele vai falar de novo o mesmo assunto, o livre-arbítrio. Então, ali o Espiritismo já traz, então, que explicações que esses espíritos trouxeram? Que você é livre para escolher os caminhos dentro das situações que te são necessárias. Então, você tem um carro, você vai visitar uma amiga e tem muitos caminhos que vão dar lá. Você vai escolher um caminho. Se aquele caminho estiver interditado, paciência. Você vai ter que dar a volta e pegar outro caminho. Na nossa vida é assim. Uma atitude minha não foi coerente. Eu vou ter que analisar melhor
e mais para frente vou encontrar novamente uma situação parecida e vamos ver agora como é que eu resolvo. E nós temos todo o tempo que quisermos, porque nós somos imortais e temos as vidas sucessivas para isso. Para Spinoza, tudo que existe faz parte da natureza, que ele identifica a natureza como Deus. E tudo na natureza segue leis necessárias. O que ele quis dizer? Nada acontece por acaso ou por pura escolha independente. Nós não estamos aqui por acaso, não é por acaso aqui hoje, por acaso. Não é por acaso que vocês, cada um de nós, nasceu num lar com determinadas pessoas. Não é por acaso que nós nascemos no Brasil, não nascemos na Noruega, né? Não é por acaso que eles nasceram lá e não aqui no Brasil, na nossa política toda atrapalhada, né? Então, o acaso não existe. E dentro desse acaso as situações vão acontecendo e nós vamos tendo que fazer escolhas, que é aí que entra o livre-arbítrio. Aonde não entra o livre-arbítrio? Aonde esse livre-arbítrio não atinge? Por exemplo, lá no passado, não quando eu era primitivo, canibal que eu matei, não, eu matei para cá, já de lá, porque eu era guerreiro e enfrentava as pessoas com maledicência, era um maldoso, era vingativo e fiz um monte de coisa lá. Está lá. Esses registros, os registros não se perdem, nós temos registros de todas as nossas vidas. Está lá o registro. Esse registro, como é uma atitude minha, ele vibra na minha essência espiritual. Então, enquanto esse registro vibra aquela violência minha, esse registro está atraindo, trazendo devagar para mim a violência. Agora, quando chega aqui, eu vou confrontar. Lá eu fui algoz, aqui eu sou a vítima. Vamos supor que eu estou desencarnado e eu sei dessa situação drástica que eu tive lá e que eu fale assim, olha, isso aí tira da minha vida porque eu não quero nunca mais. Não quero ver isso, não quero consertar, não quero mais esse problema na minha vida. Não tenho escolha. Aí não entra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai entrar quando essa situação vier a mim, porque eu estou atraindo, essa vibração está atraindo, nós somos ímãs, né? E quando estiver na minha frente, o caminho que eu vou escolher para resolver aquilo. É aí que entra o livre-arbítrio. Bom, então vamos lá, vamos ver se nós caminhamos para frente. Então não existe liberdade? Existe, mas não no sentido de poder escolher qualquer coisa sem causa. A nossa vida aqui, vocês não percebem no dia a dia causa e efeito? Se você faz uma coisa ruim, aquilo vai dar um resultado ruim, não é assim? É causa e efeito. Eu vou atrair, se eu sou agressiva, eu vou atrair alguém que vem também me agredir, falar, espera um pouco aí, você está batendo, você vai apanhar também. Né? É claro isso para nós. Não entendemos porque sentimos o que sentimos, somos então determinados por causas externas? Se é assim, nós somos escravos, é escravidão. Quer dizer, não entendemos o que sentimos, somos determinados por causas externas, mas eu sentia outra coisa do que eu sinto hoje, por isso eu fiz aquilo, mas você fez. Então aquilo vem como lição para você, porque a hora que vier você vai falar, bom, agora eu estou vendo que aquilo não é uma boa coisa, aquilo não tem um resultado bom. O que é liberdade, então, diz ele? Ele questiona o livro todo, né? Liberdade é quando entendemos as causas que nos determinam.
Olha só, liberdade é compreender o que acontece com a gente. Quando que eu me liberto dessa prisão, desse cárcere, dos sentimentos, por exemplo, de culpa? Quando eu compreendo por que eu me culpo. E quando eu vou compreender por que eu me culpo, eu aprendo também a perdoar. Porque eu falo, poxa, mas eu não raciocinei quando eu fiz aquilo. Eu aprendo a perdoar, me perdoar, eu aprendo a perdoar o outro, a pedir perdão. Então, é um processo na nossa natureza que interliga sentimentos com compreender, com lidar com aquilo e com trabalhar aquilo em nós. Agimos segundo a razão. Ou seja, sou livre quando ajo a partir da compreensão racional das necessidades que me determinam. Não deixamos de ser determinados, mas passamos a participar conscientemente dessa determinação. Está determinado que meu registro tem esse fator e que esse fator vai chegar para mim, porque aquilo vibra em mim ainda. Agora vamos supor um outro exemplo. Eu fui uma pessoa muito rebelde, muito má, muito não sei o que lá atrás. Mas eu melhorei muito. Eu estou descondicionando aquele registro. Vocês viram que eu não estou determinada a passar aquilo porque é determinismo ali que domina. Não. Se eu mudei muito naquele sentido, aquilo vai diminuindo, aquele registro vai vibrando menos em mim. Tem a história do homem lá que reencarnou, queria ser decapitado porque ele decapitou lá no passado muita gente. Bom, ele reencarnou para ser decapitado, ele queria, porque ele se culpava, ele falou, só vou tirar essa culpa quando eu morrer dessa forma. Ele viveu muitos anos, quando ele morreu ele tinha perdido só o dedinho. E ele não sabia, a gente não tem lembrança do passado, a gente aqui tem o esquecimento. E ele quando chegou lá ficou bravo, ele falou, eu fui para perder o pescoço, eles me tiraram só o dedinho? Daí eles explicaram para ele, você melhorou tanto que você foi diminuindo esse processo, essa vibração daquilo que você fez. E hoje você só tinha um restinho dessa vibração que só tirou o seu dedinho. Então, o determinismo não existe. Nós temos situações que nós podemos ir amenizando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, tudo isso mostra para nós que nós temos um aprendizado constante na nossa vida. As situações são aprendizados, a escola é aprendizado. As situações nos fazem evoluir com um aprendizado que vai nos fazer melhores moralmente. As escolas nos ensinam as ciências que vão nos ajudar a evoluir intelectualmente. E esses são os pratos da balança. Sabe aquela balança que tinha antigamente dos pratos? O prato da moral e o prato do intelecto. Você evolui moralmente, depois você corre lá para o intelecto. Nós vemos hoje pessoas muito intelectualizadas no nível aqui do nosso planeta, né? Não, mas que moralmente estão aqui. Estão matando, estão roubando, enfim, estão fazendo muita coisa errada, né? Nós estamos vendo. Essas pessoas vai chegar um momento que eles vão passar por situações que eles vão conseguir subindo devagar esse degrau da moral para acompanhar aqui. E assim vai indo. Porque você fala assim, mas quem programa lá um assalto bilionário, sei lá, um assalto fantástico num banco,
Ele não é ignorante. Ele fez um projeto muito bem feito para entrar ali, para conseguir, né? Mas, moralmente, ele está aqui. Ele ainda está no roubo. Quanto mais nós aprendemos, mais a lei de causa e efeito cobra. Se eu faço já sabendo que eu não devo fazer, essa lei vem com pressão. Ela também vai cobrar no mesmo teor que eu faço. E Jesus disse assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. Naquele tempo ninguém entendeu isso. As igrejas passaram muito tempo essa frase sem explicar para nós o que ele quis dizer com isso. Mas era tempo para a gente amadurecer essa frase, amadurecer essa ideia, que também depois vem Jesus, vem o Espiritismo e vem dizendo que ele quis dizer exatamente isso. Quanto mais você evolui, mais a lei te cobra, porque agora você tem consciência. Bom, acho que até aqui já deu para a gente falar bastante sobre causa e efeito, sobre... vamos falar então do processo das emoções, né? O título, vou falar sobre o título, o cárcere das emoções. No começo eu disse o quê? Existem escravos que foram libertados e homens livres que estão sendo escravizados. Escravizados com as suas próprias emoções. Então nós somos, se a gente for analisar aqui, cada um de nós vai se encaixar em alguma coisa aqui. Nós somos escravos dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas ansiedades, de tantos sentimentos, né? Hoje está tão em pauta os transtornos. O que significa isso? Nós vivemos transtornados. Por quê? Porque a lei da vida está cobrando uma melhora e nós estamos entrando na ansiedade para correr atrás dessa melhora. Vamos devagar, vamos entendendo que precisamos ter tempo para pensar, para analisar não só a vida física, nós estamos acelerando a nossa vida física, deixando de lado a nossa essência espiritual. Precisamos equilibrar. Lembra que eu falei do exagero? Nós estamos exageradamente focados na vida física, nos prazeres do mundo físico. Não, também não vamos ficar focados só no mundo espiritual, porque nós estamos aqui, precisamos viver aqui. As nossas experiências estamos passando aqui, mas precisamos equilibrar isso. Saber que nós precisamos lidar com o nosso mundo físico de uma forma que a gente se sinta bem, né? Que a gente viva com aquilo da forma que a gente quer, com as coisas que a gente gosta, mas que nós temos um lado espiritual e que precisamos estar conectados porque esta é a nossa realidade. Nós estamos provisoriamente usando uma roupagem física. Então, a chamada da palestra de hoje é exatamente essa. Precisamos estar mais atentos nas nossas atitudes, né? Na nossa conduta emocional, para que nós possamos entender, questionar-nos mesmo. Por que eu estou passando essa ansiedade? Por que, de repente, eu estou calmo e, de repente, eu acelero, não sei nem por quê? Sentimentos que você tem ali, que estão acumulados, que estão gritando dentro de você, ó, resolve, tá doendo aqui dentro. Então, é nesse ponto que nós temos que analisar a nossa vida e procurar, através, como disse Spinoza, né? A única solução é nós compreendermos as coisas que nos acontecem. E compreender é questionar. Por que eu passo tantas vezes essa mesma situação?
com certeza isso vai me levar a uma resposta, é porque eu faço sempre dessa forma. Então, deixa eu fazer diferente. É o livre-arbítrio, é a livre escolha. Você escolheu uma resposta errada, agora procura outra resposta para corrigir, para ver se acerta, até acertar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Respondi a sua pergunta? Deu para entender? Ninguém quer perguntar nada? Eu posso perguntar? Pode. Assim, a senhora diz no livro Arbítrio. Se uma pessoa faz uma coisa má, ela pegou aquele caminho e faz uma coisa má. Escolheu o caminho errado, né? E futuramente vem algo para ela? Sim, olha, o senhor fez... Eu vou contar de novo a história do meu pai. Acho que muita gente já ouviu falar aqui. Meu pai morreu num assalto. Quando eu fui no... Meu pai era uma pessoa assim, ele vivia pra gente. Ele era uma pessoa que, boníssima. As pessoas que trabalharam com ele, que ele sempre teve comércio, no final, onde ele morreu, foi num posto de gasolina que ele tinha. Os empregados adoravam ele, porque ele tratava igual, comia na mesa com a gente, era uma coisa assim. E, de repente, ele morre num assalto. E aquilo deu uma revolta na gente. Eu era muito católica, eu fui criada em colégio católico. Quando nós fomos no Chico Xavier, ele escreve uma cartinha assim, que aquele rapaz que matou ele, que nós não buscássemos vingança. Porque naquela altura, tinha uns investigadores que estavam procurando a minha mãe para tirar um dinheiro dela e questionando ela se ela queria que, se eles achassem, matasse o rapaz. E minha mãe, naquele choque que ela estava, naquele processo, ela ficou meio... ele merece, né? Era a ideia dela. E a gente fez de tudo para tirar isso dela. Mãe, não, nós não temos esse direito. E quem garante também que eles vão matar a pessoa certa? Vão trazer qualquer um para você aí, vão matar qualquer jovem aí, né? A gente não tem esse direito. Nesse ponto nós fomos no Chico, e na cartinha ele fala assim, não busquem vingança, eu não tinha nada com esse rapaz, nem o rapaz comigo. Ué, mas e causa e efeito, o senhor não puxou ele para o senhor e ele fez isso? Não. Em algumas encarnações lá atrás, quer dizer, ele demorou para resgatar isso, porque ele não estava pronto ainda para resgatar. Algumas encarnações lá atrás, eu fui uma pessoa muito violenta e cometi algumas atrocidades. Então, lá ele militou no mundo do crime, ele matou alguém. Isso vibrando nele foi puxando para ele pessoas criminosas, que militam no mundo do crime. Então, o que ele puxou? A pessoa que ele matou? Não. Ele puxou o mundo que ele viveu, o mundo do crime. Quando esse mundo do crime chegou na frente dele, deram um tiro e ele morreu. Entendeu? Então, as situações, elas vêm devagar, mas elas chegam na nossa frente para a gente aprender que aquilo não é bom, que aquilo não pode ser feito. A vida é causa e efeito. Alguém mais quer perguntar? Posso perguntar mais uma coisinha? Pode. É o seguinte, a senhora comentou do aluno, né, que não aprende, né? Não aprende, né? Uhum. Eu mesmo, eu comecei a aprender em alguns anos. Antes disso, não entrava as coisas na minha mente. A senhora, veja só como é que é a situação. Eu comecei a aprender dos 11 anos em diante. Aí, o que acontece? O meu filho, o último, aconteceu a mesma coisa. E só aprender só depois de grande. A minha neta acontece a mesma coisa. São espíritos que, por alguma razão, têm uma dificuldade, mas aí não é nada tão grave. Isso aí é um processo de alguma coisa que acontece com vocês que leva vocês a essa dificuldade. Tem aquele o pessoal fala, o DNA, né? É. O DNA. Ele vai, passa para o filho, o filho fala para o pai.
Tem entra o processo, esse que o senhor falou, e entra também o processo de sintonia. Por exemplo, tem famílias que você vê que um tem câncer, o outro morre de câncer, o outro também. Você fala, por que tudo isso nessa família? Eles todos tinham os mesmos sentimentos, fizeram as mesmas coisas? Não, eles apenas sintonizaram uns com os outros por terem a mesma postura mental, né? O mesmo padrão mental. E nós vamos então encerrando aqui com a prece, procurando nesse momento agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E me perdoem que a palestra foi, acho que, um pouco comprida, mas que a gente receba nesse momento os fluidos amorosos do Mestre Jesus, nos envolvendo em paz, e que possamos ser amparados nesses dias de tanta folia, de tanta festa, né? Que a gente saiba os nossos limites. Que a paz do Senhor esteja com todos, que possamos levar essa paz para o nosso lar. Que assim seja. Pode começar a chamar.